Já começou? Gente, antes de começar a aula, eu quero dizer para vocês que eu estava vendo alguns vídeos antigos e fiquei pensando o que vocês devem estar pensando, do tipo, essa professora é totalmente doida, porque num eu tive um ataque de risos, no outro eu disse que a Constituição era dividida em título, capítulo e subseções, que na verdade é dividida em seções. Eu acho que, como eu falei capítulo, eu pensei subcapítulos e disse subseções, mas só para corrigir, é título, capítulo e seções. E outras tantas coisas que eu fiz ali nos vídeos. E uma coisa que eu nunca fiz porque a gente começou a gravar por um grupinho que eu dou aula particular para o meu filho quando estava ainda fazendo a prova da OAB, etc. Então nunca pensei em me apresentar, né? Porque quando a gente está dando aula numa sala de aula presencial, aos pouquinhos a gente vai falando, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, o aluno fala um pouco, a gente fala um pouco, então não precisa fazer aquela apresentação formal. E agora, como nós já passamos do 20º vídeo, então eu vou falar o meu nome, você sabe, porque tá ali no canal, né? Meu nome é Márcia. Eu sou professora há décadas, né? Praticamente 4 décadas lecionando do ensino básico, porque fui concursada da Prefeitura de Charqueadas, aqui do Rio Grande do Sul, e durante mais de 2 décadas dando aula no ensino superior, nos cursos de letras, pedagogia e direito, e eventualmente de administração também, alguma disciplina jurídica. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou formada em letras pela PUC, sou formada em direito pela PUC também, do Rio Grande do Sul, sou advogada, trabalhei durante 33 anos da minha vida na segurança pública do Rio Grande do Sul, nas penitenciárias de alta segurança, no setor jurídico, no complexo de penitenciárias de Charqueadas, né, onde tem a penitenciária de alta segurança. E basicamente, assim, em dados profissionais é isso. Gosto de escrever artigos, tenho artigos publicados na internet, fui organizadora dos cadernos acadêmicos, das revistas acadêmicas da UBRA, a revista acadêmica do curso de letras, a revista acadêmica do curso de pedagogia, revistas impressas, deixa eu ver o que mais. Já escrevi um livro junto com 2 dos meus filhos sobre direito e literatura, né? A minha filha, que é formada em letras também, e eu que sou formada em direito e letras, então escrevemos sobre direito e literatura. E o meu filho, que é escritor, já tem 4, 5 livros, eu até me perco, publicados. Ele foi o coordenador do livro, ele que selecionou os textos que ele entendeu serem melhores para aquele momento, e etc, etc. Tenho 5 filhos, tenho 2 netos, e aos pouquinhos a gente vai se conhecendo. Agora vamos retomar a Constituição Federal ou a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós vimos então que a Constituição ela é dividida em títulos, em capítulos e em seções. No título 1, que é dos princípios fundamentais, ela não se subdivide em capítulos e seções. Por quê? Porque ela tem então somente 4 artigos e 4 artigos relativamente curtos. O primeiro fala sobre os fundamentos, o segundo sobre os poderes, o terceiro fala sobre os objetivos e o quarto sobre os princípios das relações internacionais. Isso tudo nós já vimos
vídeos anteriores. Quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Tá. E agora nós passamos para o título 2, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. No título 2, aí sim a gente viu que será dividido em capítulos, né? Então nós estamos no capítulo 1, que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Nós já começamos a ver o caput do artigo 5º e começamos a ver os incisos, mas nós vimos que são 78 incisos para a gente examinar. E cada um dos incisos, às vezes, traz mais de um assunto, né? Então, no artigo 5º, a gente vai demorar bastante. No artigo 5º, no caput, o que a gente viu que tem basicamente de assunto ali para a gente memorizar? A gente viu que não existe distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ou seja, existe igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. O caput já traz essa informação para nós. Além disso, o caput fala sobre a inviolabilidade de direitos, né? Do direito à vida, do direito à segurança, do direito à propriedade, do direito à liberdade e do direito à igualdade. Isso no caput. Aí nós começamos a ver os incisos. No inciso 1, a gente viu a igualdade entre homens e mulheres nos termos da Constituição Federal. Porque por mais que nós vivamos numa época de muita efervescência do movimento feminista e tal, os direitos e deveres de homens e mulheres, sobretudo os deveres, e os direitos também, né, pelos dois exemplos que eu dei nas aulas passadas, não são exatamente iguais em todas as áreas. Então a gente deu um exemplo: as mulheres não têm o dever de alistamento militar, né? Não tem, só os homens que têm esse dever no Brasil. E também as mulheres e homens têm uma diferença ainda em muitas profissões e em muitos âmbitos, municipal, estadual, federal, em relação à idade para aposentadoria, né? Nem todas as profissões têm exatamente a mesma idade para aposentadoria de homens e mulheres e nem mesmo o tempo de serviço. Então já existe essa diferença também. A própria Constituição traz essa diferença de idade e de tempo de serviço entre homens e mulheres, né? Esse foi um ponto que a gente viu. E daí nós ainda seguimos no inciso 2, isso ainda da aula passada, né? Vendo que eu coloquei ali, eu sempre coloco o inciso como uma explicação, eu não boto tal qual está escrito na Constituição, eu coloco a explicação, porque como eu disse para vocês, se é para colocar tal qual está na Constituição, sem uma explicação ou sem um exemplo, daí não precisa professor. É só vocês pegarem a Constituição e copiarem. Desculpe, mas essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é discutir, né? Comentar o que está escrito na Constituição. Então, no inciso 2, diz que ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser que a lei obrigue a fazer. Então vem aquela frase clássica que na outra aula eu comentei com vocês, que na doutrina jurídica vem em tudo que é livro, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude da lei. É mais ou menos essa frase clássica que vem sempre com alguma variação conforme o livro que a gente pega, e é mais ou menos esta frase tal qual que a Constituição trouxe para nós. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí eu botei na nossa linguagem bem informal, a nossa linguagem do dia a dia. Ninguém é obrigado a nada, a não ser que a lei obrigue, né? Só transformei na nossa linguagem do dia a dia, porque é importante quando a gente estuda uma lei, é saber o assunto que aquela lei trata, num primeiro momento. O que que tem a lei? Porque quando a gente quer saber ali o detalhezinho da lei, a gente abre a lei e vai olhar. Mas a gente tem que saber os assuntos que aquela lei trata, né? Pra gente saber onde consultar, né? Assim como no inciso 3, a gente vê, eu coloquei ali, proibição de tortura e de tratamento degradante ou desumano. A gente falando assim, proibição de tortura, de tratamento degradante ou desumano, sempre como a gente viveu uma ditadura, né? Algumas décadas atrás, vocês que são jovens não viveram esse período, mas eu vivi. Mas mesmo quem é jovem hoje em dia relembra mais, mesmo sem ter vivido, e que bom, né, que vocês relembram mesmo sem ter vivido. Então a palavra que mais assim se usa é a tortura. Quando chega a ser a tortura, é uma posição mais extrema de alguma autoridade ou de algum grupo, né? Mas a gente esquece que no dia a dia tem muito tratamento desumano e degradante. Eu sempre gosto de lembrar algum exemplo para falar para vocês, que daí a gente grava mais, de tratamento desumano ou degradante. Eu lembrei que há anos atrás, em Porto Alegre, não sei quem está vendo esse vídeo, porque nós começamos com um grupinho de 5 pessoas conhecidas, né, entre nós aqui. E daí agora, como tem 25 pessoas, 3, 4 eu até sei quem é, mas aí depois me passei, 25 é tão pouquinho. Mas para nós que começamos a gravar para nós mesmos, claro que quanto mais gente tiver, mais feliz eu vou ficar. Eu sou professora, né? Professora quer ter cada vez mais alunos. E como professora que fui no ensino público e numa universidade particular, eu já tive salas de aula com 40, 50 alunos. Então agora estou me sentindo numa sala de aula com 25 alunos. Até mais alunos. Até mais, né? Porque muitos que assistem não são inscritos no canal. Mas enfim, como eu não sei exatamente quem são esses 25 ou outros que assistem, mas não estão inscritos no canal, por isso que eu sempre digo, para quem conhece o Rio Grande do Sul, para quem conhece Porto Alegre, né? Então, eu queria dar o exemplo de tratamento desumano e degradante, que é proibido pela Constituição, mas que acontece, inclusive respaldado por autoridades. Em Porto Alegre, nós temos um viaduto muito bonito, que é referência arquitetônica, acho que para toda a América Latina e até para todo o mundo, porque é muito bonito, que é o viaduto da Borges, da Borges de Medeiros, que é no centro de Porto Alegre. E como ele tem uma calçada muito grande, embaixo a Borges de Medeiros, em cima, no viaduto, é a Duque de Caxias. Como tem uma calçada muito grande embaixo do viaduto, muito larga, muito espaçosa, e o viaduto é bem robusto, bem imponente, natural que ficasse ali embaixo vários moradores de rua, que via de regra não incomodam ninguém. A gente passa por ali,
como se diz, infelizmente, né? Como a sociologia tem razão, morador de rua é invisível, né? As pessoas passam e nem enxergam eles, a não ser que eles incomodem. Bom, mas aí um belo dia, como esse viaduto é muito bonito, é muito imponente, é referência arquitetônica, a prefeitura, não interessa que prefeitura era, porque aqui é aula de direito constitucional, não é palanque político. A prefeitura resolveu que, entre aspas, ia limpar aquele viaduto. E aqueles moradores de rua estavam ali, né, entre aspas, atrapalhando os transeuntes e atrapalhando como é que se diz, a imagem daquele viaduto, sei lá. Então a prefeitura mandou que literalmente limpassem, ou seja, foram com umas mangueiras dessa largura, assim, tipo mangueira de bombeiro, nem sei se não era, e passou na televisão. Eu fiquei horrorizada de ver aqueles moradores de rua sendo despejados, mas despejados da rua, não é despejados de algum lugar, de alguma casa, despejados na rua, com os funcionários da prefeitura, que não sei se eram terceirizados ou não, mas não vem ao caso, né? Foi ordem da prefeitura. Eles, mal as pessoas estavam saindo, eles já estavam ali com aquela mangueira que parecia de bombeiro. Parece até que gostam, né? Hã? Parece até que gostam de fazer isso. Sim, até parece que gostam de fazer isso, porque já estavam ali com o jato das mangueiras naqueles moradores ali. Aquilo sim, a gente pode dizer que era um tratamento desumano, porque além de tudo não era verão, aquele calorão, e mesmo que fosse verão ou calorão, as pessoas vão se molhar se quiserem, não que alguém venha com uma mangueira. E um tratamento degradante, não é porque são moradores de rua que tinham que ser, vou dizer, até expulsos dali. Tudo bem que a prefeitura disse, eu até acredito, que iam levar os moradores de rua para um lugar bem melhor do que eles estavam ali. E com certeza, nem me lembro quem era o prefeito, mas com certeza que o prefeito não deve ter dito, olha, vocês cheguem lá e coloquem as mangueiras em cima dos moradores. Nenhum prefeito ia dizer isso, até porque ele é político, né? Ele depende da imagem dele. Mas o fato é que fizeram esse tratamento desumano e degradante. Foi meio que vamos limpar a calçada, mas faz de conta que não tem ninguém ali. Sim, vamos limpar a calçada, tirar o cisco da calçada, porque faz de conta que aquelas pessoas ali são o cisco, ou faz de conta que não tem ninguém ali. Exatamente o que foi. Então, e esse ato que partiu da prefeitura da época, não interessa quando foi, qual foi, mas apareceu até na televisão, foi um ato que é proibido pela Constituição, né? Se não foi tortura, no mínimo foi um tratamento desumano e degradante. E o tratamento desumano e degradante é tão proibido quanto a tortura. É como se tu tivesse saindo do supermercado na calçada e viesse alguém com uma mangueira na tua cara, né? Exatamente. Ou nos teus pés. Sim, exatamente. Como se qualquer um de nós estivesse andando em via pública, seja onde for, e viesse algum funcionário da prefeitura ou terceirizado da prefeitura com uma mangueira de bombeiro botando água em ti por nada, né? Então, seguindo, agora é um ponto bem importante. É livre a manifestação do pensamento. Então, eu até já tenho um exemplo também para dar para vocês. É livre a manifestação do pensamento. Então, qualquer um de nós pode dizer, manifestar o seu pensamento. O que é proibido é o anonimato. O que é proibido é a gente começar a manifestar
o pensamento e se esconder atrás de um perfil falso, que é muito moda hoje, né, na internet, ou colocar textos ofensivos a alguém e não colocar autoria, ou seja, a sua própria autoria, né? Isso já acontece às vezes até num ambiente de trabalho. Já aconteceu comigo em determinado momento, porque como eu disse para vocês, eu trabalhei 33 anos nas penitenciárias do complexo penitenciário aqui de Charqueadas, dos 21 anos aos 54. E lá pelas tantas, porque as penitenciárias são em geral administradas pelos servidores penitenciários. Em regime de exceção, que acabou perdurando aqui já há mais de 20 anos, por falta de pessoal efetivo e tudo, em algumas penitenciárias a brigada dirige a penitenciária, né? Assim, ocupa os cargos de direção. E em determinado momento da minha vida, eu fiquei numa penitenciária onde a direção estava provisoriamente com a brigada. Nessa penitenciária, com o tempo, a brigada militar saiu. E como a brigada militar chama, né, os civis têm um modo de trabalhar e a brigada militar tem outro. A brigada militar tem as suas virtudes no trabalho e os civis também. São apenas modos diferentes de trabalhar. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas lá pelas tantas, às vezes profissionalmente ou ideologicamente, a gente tinha alguns confrontos saudáveis dentro do trabalho. Tipo gremista e colorado. Isso, isso, mais ou menos isso. E em determinado momento, eu, como sempre, apesar de eu ser uma pessoa bem calma, bem tranquila, mas eu sempre procuro dizer o que eu penso, né? Com educação e tudo, com polidez, mas digo, como a gente brinca, é bem coisa de advogado, sempre tem que ali dar o seu palpite. E eu emiti algumas opiniões sobre a administração da Brigada Militar, que não era nada de ofensivo. E um dos militares da direção veio dizer para mim: doutora Márcia, então a senhora anda falando da administração assim assado? E eu disse: sim, ando, falei exatamente isso que o senhor falou. A senhora falou para um grupinho de militares e um grupinho de civis, alguma coisa assim. E eu sim, falei exatamente, tal qual o senhor está falando. E ele disse: mas a senhora não poderia fazer isso, a senhora vai ter que fazer, eu não me lembro muito bem como é que a Brigada Militar falava na época, se era boletim de ocorrências ali interno, eu não me lembro muito bem. Daí eu ainda brinquei com ele: não é possível isso, major, não me lembro se era o major, se era o coronel, porque a Constituição permite e o que é proibido é o anonimato. E eu não declarei o meu pensamento de forma anônima. Tanto é que eu declarei em público. Eu posso fazer essa manifestação de crítica construtiva. E o senhor mesmo veio me perguntar se eu havia falado, eu disse sim. Então é livre a manifestação de pensamento, sobretudo uma crítica construtiva e tal. No fim virou em brincadeira, porque realmente era uma crítica construtiva. Porque ao mesmo tempo que eu discordei de alguns pontos, eu ainda outros pontos na própria conversa, eu acabei enaltecendo o serviço da Brigada Militar, que, diga-se de passagem, aqui no Rio Grande do Sul é muito bom, é muito forte, é muito organizado, é muito sério, bem como o restante da segurança, né? Da área dos servidores penitenciários e da Polícia Civil. Felizmente aqui no Rio Grande do Sul nós temos orgulho
né, da área da segurança e da maneira que todos nós trabalhamos. Mas foi só para dar um exemplo, assim, que também no trabalho a gente manifesta, é livre a nossa manifestação de pensamento, mas a gente tem que ter o cuidado de sustentar e dizer, sim, realmente fui eu que falei. Porque o que é vedado, na verdade, o que é proibido, nesse caso, é o anonimato. Então a gente também tem falado muito, porque isso que eu contei para vocês ocorreu há anos atrás, né? 15, 20 anos atrás, porque eu trabalhei 33 anos, mas hoje já se fala nesses perfis falsos de redes sociais, etc. Então tem que cuidar isso. É livre a manifestação do pensamento. A gente tem liberdade, a gente vive numa democracia, mas o anonimato é proibido, é vedado, tá? E aqui também a mesma coisa, é assegurado o direito de resposta. Alguém que recebeu uma ofensa ou um agravo, é assegurado o direito de resposta dessa pessoa, mas uma resposta proporcional àquela ofensa, proporcional àquele agravo. Vou dar um exemplo também. Numa reunião de trabalho, alguém me ofendeu na reunião. Na hora eu não pude dizer nada porque não deu tempo ou porque eu não tinha ali a prova de que realmente não era aquilo, ou seja, por que motivo? Depois eu vou ter o direito de resposta, mas proporcional. Como é que vai ser proporcional? Ou eu vou pedir ali para o meu superior para que faça nova reunião para que eu dê o direito de resposta. Como é que seria desproporcional? Desproporcional seria assim, ó, alguém me ofendeu numa reunião com 10 pessoas e eu quero que saia uma circular ou saia um texto e vá para todo o estado do Rio Grande do Sul respondendo aquela pessoa que me ofendeu numa reunião com 10 pessoas. Não é necessário isso, aí é desproporcional, né? É que nem o meu vizinho me ofender, né, ali na frente de outros vizinhos, e eu exigir que o vizinho se retrate ou que eu mesma possa botar a minha resposta num jornal da cidade. Uma coisa que ocorreu ali só em meia dúzia de pessoas, né? Então, é assegurado o direito de resposta, mas proporcional à ofensa ou o agravo. O agravo é como está escrito na Constituição, né? E também nesse sentido, nessa linha, também é assegurado para todo cidadão a indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem, né? Então, dano material, moral ou à imagem, é assegurada a indenização, tá? Então a gente pensa também, dano material, alguém destruiu a nossa parede com uma retroescavadeira, né? Dano moral, alguém nos ofendeu publicamente, né? E o dano à imagem também tem entrado muito junto com dano moral em caso de cirurgias, né? Alguém, uma bailarina, ela vive só da imagem do corpo, ou especificamente das pernas e tal, e ela vai fazer um tipo de procedimento estético nas pernas ou na cintura, ou sei lá, também houve um dano à imagem dela, porque ela também não vai
poder se apresentar de qualquer maneira se naquele procedimento estético teve algum erro. Então ela vai ter um dano moral, ela vai ter um dano, indenização, um dano moral e é o dano à imagem também, né? Ou alguém que falou de alguém que é uma figura pública, teve um dano moral e também um dano à imagem da pessoa, né? Então, esses 5 incisos recém, são 78, eu coloquei, conforme eu disse para vocês, nas minhas palavras, para que a gente vá entendendo, para que a gente vá, como dizer, a gente vá, não é decorando, né, mas memorizando sobre o que tratam os incisos da Constituição que dizem respeito ao capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o capítulo 1 do título 2, que é os direitos e garantias fundamentais. No artigo 5º são 78 incisos. Nós estamos no 5º inciso, então a gente tem que já ir pensando os assuntos. Aí volto a dizer, só para concluir a aula, que é como um professor de direito constitucional que eu tive lá no tempo da minha faculdade, há décadas e décadas atrás. Se a gente souber direito constitucional bem sabido, bem estudado, dizia meu professor, a gente acerta, a gente já garante 25% de qualquer prova jurídica, seja em que área for. E por quê? Porque a Constituição dá o norte para todas as áreas, porque a Constituição é a lei maior do país. Então é muito importante que a gente estude e vá memorizando as questões ou os assuntos que são tratados na Constituição. Quando vai ser o próximo vídeo? O próximo vídeo, agora a gente vai dar uma paradinha. Foi bom o Cristóvão perguntar. Nós vamos dar uma paradinha de gravar e até de aula particular, porque eu vou ficar umas 2 semanas no meu neto, na casa da minha filha, que é mãe de um dos meus netos. Então, nas 2 próximas semanas eu vou me dedicar a ele, então não vou dar aula particular e nem nós vamos gravar vídeos, ok? Pode ser que a gente poste alguns daqueles vídeos bem antigos, no tempo que a gente nem tinha o canal e que vocês gravavam ou de brincadeira, ou porque estavam com preguiça de prestar atenção, aí gravavam, mas a gente não vai gravar vídeo novo, tá bom? Então é isso, e obrigada. Hoje o vídeo ficou muito longo, ficou meio cansativo para vocês, né? Mas aí vão olhando aos pouquinhos, tá bom?